Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Filhos do Trovão. Hoje temos com a gente Maria Helena Costa, cristã, escritora, conservadora. Antes de passarmos para a conversa, gostaria de vos fazer o pedido para subscrever as nossas redes sociais, o Instagram, temos o Patreon a partir de 2€, temos também o TikTok, subscreva o nosso canal no YouTube e é isso, passo a palavra ao Otávio e aproveitem a conversa. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que alguém nos possa estar a assistir. Para nós, não só para mim que estou aqui à mesa consigo, de frente para si, mas para todos, toda a equipa do podcast Filhos do Trovão, é um privilégio enorme realmente ter você aqui hoje. Você faz parte daquela lista de pessoas que nós queríamos ter aqui e hoje é uma realidade. E dou graças a Deus por isso, por você estar aqui. Obrigada. E eu tenho a certeza absoluta que há um propósito para isso, não é por acaso. Não há casos. Não há casos. Não. Que nós nos conhecemos, não foi por acaso, não nos cruzámos aí num shopping. Não há casos. Há um plano, há um propósito. Eu acredito que muitas pessoas, algumas que já nos seguem e muitas certamente que virão a seguir este podcast, serão impactadas por tanta coisa que você tem para partilhar. Não só comigo, connosco aqui, que vamos aprender muita coisa hoje, mas com muitas pessoas que nos vão ouvir e já não sabe as consequências, só Deus sabe as consequências que pode ter uma mensagem enviada para alguém, pode estar em qualquer parte deste mundo e que vai ouvir aquilo que é tão precioso ser falado, é algo tão precioso e tão transformador. Aliás, o nosso podcast tem por nome Filhos do Trovão, eu já expliquei aqui algumas vezes, mas resumidamente tem a ver com um processo de transformação. Os Filhos do Trovão, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles tiveram aquela reação de querer fulminar lá os samaritanos. Exatamente. Mas nós depois vemos mais à frente, passado uns bons anos, que essas pessoas não foram mais as mesmas. Elas foram transformadas. O discípulo do amor, que escreveu um evangelho maravilhoso, e o seu irmão Tiago foi o primeiro mártir da igreja, e tantos outros casos, eu já falei isto aqui, não quero estar a repetir, mas essencialmente é isso. E o objetivo, nós já fomos transformados, já fomos alcançados por este amor, este evangelho inigualável, mas o nosso objetivo ao criar este podcast é que também outras pessoas possam elas ser transformadas. Pessoas, famílias, e alcançar, eu sei que esse é um dos, falávamos há pouco, é uma das suas missões, é alcançar esta geração. E você, sem dúvida, a principal. Essa é a sua principal. Alcançar as pessoas para Cristo é a minha missão principal, que é a missão principal de todo o cristão, não é? Claro. Então sim, é essa a missão principal. Mas você há pouco dizia-me, ainda antes de começarmos aqui o podcast, algo que eu acho que é legítimo todas as pessoas terem bem presente. E você dizia mais ou menos assim, que se nós, quando digo nós, a igreja, não é? A voz da igreja se silenciar ou se não se levantar, nós corremos o risco, dizia você, de perder a próxima geração. Você tem isso como uma convicção ou é... Eu tenho duas convicções. A primeira é de que a Igreja de Cristo jamais será destruída e que as portas do inferno não vão prevalecer nunca contra a Igreja de Cristo. Mas Deus deu-nos a missão de cuidarmos dos nossos filhos, de educarmos os nossos filhos, de criarmos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, certo? Amém. Então, se nós não fizermos isso em casa, lá fora, os ímpios farão outra coisa. E quando eu falo nos ímpios, estou a falar das pessoas que não têm fé. Não estou não a falar conhecem a Deus. De pessoas más nem de pessoas boas. É pessoas que não conhecem Deus, que não têm fé. Exato. E sim, perderemos a próxima geração, porque aquilo que está a ser oferecido a esta geração é um ideal de que eles podem ser tudo o que quiserem, menos aquilo que eles são de facto. Portanto, sim, a próxima geração perder-se-á e a Igreja sofrerá os efeitos disso também. Mas, repito, a Igreja de Cristo jamais terá fim. Até que Cristo volte para a buscar, ela não terá. Isso é certo, não é? É certo. Mas eu li li várias, não é? Mas li uma em que você, indo ao encontro do que acabou de dizer, que você diz que o alvo são as crianças.
O alvo são as crianças, é verdade. E é muito curioso, porque quem conhece as Escrituras, não é? Lembra-se o que é que aconteceu antes de Moisés, o libertador do povo hebreu, não é? O que é que aconteceu antes dele nascer? Foi dada uma ordem pelo faraó, no sentido de que todos os rapazes, não é? Filhos dos hebreus fossem mortos. Certo? Certo. Graças a Deus as parteiras não obedeceram à ordem. E Joquebede, a mãe de Moisés, teve a ideia, não é? Inspirada por Deus, certamente, de o colocar naquela cestinha de juncos, não é? E ele foi exatamente ter a casa de quem? Faraó. Da filha de Faraó, não é? De Faraó. E depois ele liberta o povo do Egito. Há um outro momento na história da Bíblia em que as crianças são perseguidas e mortas, que é quando Jesus Cristo nasce. Certo. E é dada uma ordem para que todas as crianças, 2 anos para baixo, fossem mortas. Todos os rapazes, não é? Certo. E neste momento nós estamos com um sistema, com uma agenda, cujo alvo principal são as crianças. Desta vez não estão a dizer para matar literalmente as crianças, se bem que milhões delas estão a ser mortas no ventre materno, mas sim para que elas sejam amputadas. E nunca mais sejam pessoas normais durante toda a sua vida. Portanto, sim, é um ataque claro às crianças e, portanto, às próximas gerações. Certo. E à família, por assim dizer. Principalmente. A família é o alvo a abater. Alvo número 1. O divórcio já tem provocado tudo aquilo que nós sabemos, não é? Hoje em dia transformou-se quase numa espécie de não estás bem, mudas-te e divorciam-se, não é? Nada parece funcionar. As crianças já são filhas do divórcio, que já é uma tragédia para elas. Depois a isso, às vezes, junta-se uma série de parceiros e parceiras que vão passando pela vida dos pais, não é? Eles não têm uma identidade na qual se rever, ou seja, se os filhos são criados só por uma mãe ou só por um pai, falta ali alguém. Uma identidade, não é? Uma identidade na qual eles se revejam, não é? E claramente o ataque é à família, porque quando uma criança entra em casa com ideias completamente absurdas, porque são absurdas, mas com a cabeça feita no sentido que os pais são opressores, de que a religião dos pais é maligna, de que os pais não querem o bem deles enquanto não aprovarem todas as ideias promíscuas que são incutidas na mente deles. É claro que a família vai ser destruída, vai ser desestruturada, não é? Aquelas crianças vão acabar por denunciar os pais às autoridades. E sim, isso está previsto na lei. E isso é, digamos, em alguns países já será mais real. Já. Mas em Portugal... Em vários países. Em Portugal já é um bocadinho. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa que já toda a gente sabe, não é? Há famílias que estão a perder os filhos nos Estados Unidos, na Noruega, Alemanha. Há pais que estão a perder os seus filhos pelo simples facto de não quererem que eles tenham os conteúdos ideológicos de género. Pronto. Okay. Já falámos claramente. Seus filhos são retirados? São-lhes retirados. Okay. E os pais têm que fazer formações, ou melhor, formatações, para passarem a pensar como eles querem como que eles querem. E cá em Portugal nós temos uma lei que já foi aprovada na Generalidade, certo? Que é o projeto de lei 332/15, que na verdade é um copy-paste do despacho 472 de 2019, que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional. Então eles fizeram um copy-paste e agora criaram o projeto de lei 332/15, que vem aplicar o ponto 12 da Lei 38, que já foi aprovado em 2018. E é só ler o conteúdo do projeto de Lei 332 para percebermos que os pais que não concordem que, por exemplo, o João passa a querer ser chamado de Maria e a vestir-se como Maria e não como João, e cujos pais não concordem que ele venha a mudar de sexo. Eu estou a fazer assim com os dedos, não sei se alguém está a ver, porque ninguém muda de sexo, muda as características físicas secundárias, mas o ADN, as células, nada muda, não é? E então esses pais serão penalizados, sim, porque isso é considerado violência de género. Isso destrói qualquer família, arrasa qualquer família. E essas crianças ficarão ao cargo de alguém ou à sua sorte? Ficarão ao cargo do Estado,
das instituições financiadas pelo Estado também, ou seja, pelo dinheiro dos nossos impostos, porque o Estado não tem dinheiro para pagar nada que não saia dos nossos bolsos. E depois, muitas delas, irremediavelmente, perder-se-ão completamente. Na associação temos recebido algumas queixas e alguns telefonemas de famílias a quem foram retirados os filhos. Em Portugal? Sim. Em Portugal? Sim. E às vezes são retirados, por exemplo, porque a casa não estava suficientemente limpa, de acordo com as técnicas que fazem a retirada, não é? Que aconselham a retirada. E depois, quando essas crianças são devolvidas à família, passados 5, 6 anos, 4, o que for, eles vêm completamente revoltados com tudo e com todos. Não aceitam nenhuma ordem da família, dos pais. Dos pais. Não respeitam nada. Alguns batem nas mães, no caso de serem mães sozinhas. Vêm completamente sexualizados. Ou seja, uma vida sexual ativa já. Sim. Tragédia em cima de tragédia. Não é? Portanto, nós estamos já aí nesse limiar. Eu sei que isto parece uma loucura, não é? Mas é verdade. É verdade. Temos vários casos. Parece um filme que... de terror, não é? Terror mistura ficção científica. Mas não é, não Mas é. Mas é real, não é? É real. É real. É real. Infelizmente é. Infelizmente. Sabe que, levando um pouco, e não há como isso, não fazer isso, levando as coisas um pouco para o plano espiritual, não é? Eu quando estudei na escola bíblica Rema, havia lá uma disciplina que era a história da igreja, não é? E pronto, uma cronologia de alguns acontecimentos que marcaram a história da igreja. Mas em muitas situações, na grande maioria das situações, digamos que não deviam ter acontecido. A gente vê que por detrás do pano, por detrás, digamos, daquilo que é aparente e visível, a gente sabe que há uma origem. Uma origem é uma entidade, neste caso é o próprio diabo, não é? O inimigo das nossas almas, como eu costumo dizer, que usa essas pessoas, usa um sistema e coloca ideias e planos em marcha, mas nós não podemos ficar silenciados, mesmo sabendo que isso acontece no mundo espiritual. É espiritual, não é? Aquilo que a Bíblia fala sobre as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas, as regiões celestes que se apoderam de nações, porque nós vemos realmente que há determinadas nações, e isto é algo que é tangível, não é? Às vezes entramos em certos ambientes ou países e sente-se que há uma maior influência de determinados... Pronto, não é muito a nossa vertente hoje aqui, mas é tangível essa influência espiritual. Mas não há como, digamos assim, mesmo sendo uma origem espiritual, não há como não combater o bom combate, que neste caso é trazer a verdade às pessoas, não é? E nesse aspecto, e já falamos isso há pouco, a Igreja em Portugal, a voz da Igreja, não é? É uma voz muito baixinha, o volume está ali no 1-2, não é? Porque algumas pessoas se metem à parte, sei lá, por receio de serem excomungados ou serem... Eu já ouvi algumas, já recebi até telefonemas e mensagens de alguns irmãos, muito bem intencionados, que me diziam: irmã, não continue com isso, irmã, porque olha, sabe que este mundo vai de mal a pior, nós já sabemos que isto vai acabar tudo muito mal, então de que adianta estarmos a fazer isso? Eu normalmente, quando as pessoas me dizem isso, eu costumo remetê-las para Tessalonicenses, não é? A carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando eles estavam à espera da volta de Cristo e decidiram deixar de trabalhar, não é? E então, o que é que Paulo diz? Quem não trabalha, não coma. Eu não vejo na Bíblia nenhum mandato, nenhuma ordem, nada que diga que nós, num determinado momento, devemos deixar de ser sal e luz para o mundo. Exato. Nós somos sal e luz em todo o tempo, certo? Claro. Mas Deus não nos chamou para sermos sal e luz dentro da igreja, para a igreja, claro, das portas para dentro. Não, nós somos sal e luz no mundo e para o mundo, certo? Sem dúvida. E eu não vejo nada na Bíblia que diga que há ali um momento que eventualmente estará tão próximo ou não, não é? A vinda de Cristo, que nós devemos deixar de ser esse sal e essa luz. Ora, quando nós vemos, todos os valores bíblicos atacados da forma que estão a ser atacados, sempre foram, eu sei, mas atualmente a coisa está mesmo muito, muito centrada no próprio ser humano. Aquilo que
os ideólogos de género estão a fazer é a tentar criar um novo homem. Um padrão, não é? É um novo homem mesmo. Um homem que nasce uma folha em branco, não é? Nós nascemos todos uma folha em branco, é o que eles dizem, e depois a escola é que vai colocar nas nossas cabecinhas ideias sobre aquilo que nós poderemos vir a ser. Deus deixa de ser o Criador, ele apenas emite fotocópias, digamos assim, pronto, é uma máquina de fotocópias, nós saímos todos iguais, e então depois na escola nós vamos aprender o que é que queremos ser, mas tudo isto na área sexual. Isto é muito bom que as pessoas entendam, porque se eu, por exemplo, quiser ser uma Cristina Onassis e ter o dinheiro que ela tem, já não dá. Portanto, isto é tudo na área sexual. Sempre na área... O foco é a área promiscuidade, sexual. exatamente. Talvez porque seja a área que mais nos afeta no nosso todo. É verdade. Não é? Pronto. Porque quem criou o sexo foi Deus. Sem dúvida. Mas ele criou-o num contexto e com um propósito. Exato. E com propósitos. Não foi assim para nada, O leite não é? imaculado. Como Exatamente. Ou seja, o leite tem que ser imaculado. Exato. Marido e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher, não é? Para que nasçam filhos. Claro. Certo? Pronto. O sexo passa a ser algo promíscuo quando começa a ser usado como forma de autogratificação única e exclusivamente, não em função do outro, mas em função do nosso ego, dos nossos desejos e das nossas vontades, porque isso é egoísmo puro e duro, Claro. não é? E começa a ser usado exatamente da forma errada, que depois traz consequências más, como sempre, não é? Como tudo aquilo que é usado da forma errada. E acho que perdi o fio à meada, pronto. Não, estamos a falar da família e do alvo, como você disse, é não só as crianças, como começámos, mas a família. Exatamente. A família. Ou seja, eu já fui criança, quem está aqui à nossa beira também já foi, e todos nós sabemos que uma criança começa a ser sexualizada muito cedo, ela vai deixar de ouvir, as primeiras pessoas que ela vai deixar de ouvir quem são? Os pais. Os pais. Tal e qual. É Tanto, simples. E depois não é só isso, uma criança erotizada muito cedo, uma criança que veja pornografia muito cedo, ela nunca vai pensar num casamento como ele realmente deve ser. Sem dúvida. Ela nunca vai pensar em ter só uma parceira. esposa para a vida toda, ou um marido Exato. para a vida toda. Não, ela vai procurar sempre a autogratificação, não é? Exato. E isso vai deixar muitas vítimas pelo caminho e muita destruição pelo caminho e a própria insatisfação total e completa da própria pessoa, não é? Sem dúvida. Portanto, isso não leva ninguém a nenhum lugar bom. Uma vez vi, há bastante tempo, vi um debate, esses debates que às vezes surgiam no canal, acho eu, e alguém dizia que falava-se sobre a adoção Por por pessoas do pares, mesmo sexo, não é? pares do mesmo sexo. E a pessoa estava a dizer, vocês estão a avaliar pelo momento uma criança ter um pai chamado João e a mãe chama-se António, por exemplo. Nós não sabemos as consequências, acho que já disse isto uma vez aqui, nós não sabemos, não fazemos ideia das consequências, porque isso só se vai ver lá mais à frente. Ela hoje é uma criança, mas como é que vai ser na idade da puberdade e tudo isso? Porque vai ter uma consequência. Eu não sei se este vídeo vai abaixo, mas Não vai, vamos não vai. lá. Eu acho que não. Nós aqui não sabemos porque nós também não procuramos informação. Porque a verdade é que há estudos feitos sobre isso. E diria, em Portugal não. Às tantas até há, mas não são públicos. Mas nos Estados Unidos há estudos feitos há muito tempo, porque o Canadá foi o primeiro país a aprovar as uniões homoafetivas, correto? E foi o primeiro país a aprovar a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. E há crianças que passaram por esse processo e que já falaram sobre isso. E há dados muito concretos acerca dos problemas que essas crianças vão enfrentando. Quando alguém nos diz, mas é melhor o quê? Uma criança estar numa instituição ou ser adotada por duas pessoas do mesmo sexo? A minha resposta é sempre, ser adotada por um pai e por uma mãe. Porque que eu saiba, por exemplo, neste país, há imensos casais, homem e mulher, à espera para adotar. E as dificuldades são mais do que muitas. Todas elas se centram na parte financeira da coisa. Se tiver uma casa com um quarto para cada criança,
qualquer dia com uma casa de banho para cada uma também. E se tiver assim um IRS, não é? Assim, chorudo, às tantas tem mais facilidades. Claro. Acontece que as crianças não precisam só de coisas materiais. Sem dúvida. Não é? As crianças precisam de referências e precisam de alguém que as ame, que as eduque, não é? E Sem que as dúvida. dirija para a vida, não é? Claro. E nunca se pensa nas crianças quando se pensa em pessoas do mesmo sexo também têm o direito. E a criança? Tá A criança vai para a escola. A criança vai ver que as crianças têm um pai e uma mãe. E ela também tem, de certeza absoluta. Podem não estar presentes, podem não ter abandonado, infelizmente, Pode acontecer. mas também têm. Então, qual é a maneira que estas pessoas estão a encontrar para normalizar isso? Estão a tentar criar cada vez mais casais do mesmo sexo. para ver se isto passa a ser elas por elas. Mas nunca vai passar. Essas crianças passam por processos complicadíssimos. E os relatos de miúdos que passaram por esse processo são dramáticos. Só que ninguém quer saber disso. E normalmente, quando falamos desses dados, não é? Porque eles existem, eu inclusive falo de um estudo famoso, já com muitos anos, feito exatamente no Canadá, que dava conta de que havia um maior número de crianças que eram abusadas sexualmente. Eu não estou a dizer que era pelas pessoas que as adotavam, está bem? Ok. Que eram abusadas sexualmente e eram filhos, não é, de pessoas do mesmo sexo. De pares. Pares do mesmo sexo. Havia mais tendência para o uso de drogas, havia mais tendência para tudo aquilo que é mau. Certo? Violência e tudo isso. Tá. E esses dados o estudo foi bem feito, só que depois ele foi diabolizado pelo movimento do abecedário colorido. Não é? Porque tudo o que diz a verdade acerca daquilo que eles estão a querer promover como algo que é normal e natural e que nunca vai ser, é sempre diabolizado. Exato. E então esse estudo... Excessivo. Eu penso que o nome dele, eu não vou dar como é que se diz, a pronúncia correta, mas é Mark de Juneiros. E inclusive, quando eles começaram a argumentar que o estudo tinha sido mal feito e tudo, houve uma investigação e não. O estudo foi bem feito, foi exemplar na forma utilizada, não é? E ele era muito claro acerca das consequências e depois há testemunhos mesmo de pessoas, como eu disse, de pessoas que agora são adultas, mas que chegaram a um momento na vida deles em que, na vez de terem um pai e uma mãe, passaram a ter 2 pais ou 2 mães. Mas isso nunca foi... E o depoimento deles é simplesmente triste. Pois. E eles dizem que nenhuma criança merece passar por aquilo. Mas isso não isso se é fala, totalmente abafado. Não. Fala, é o que eu digo. Isto vai... Eles censurado. Vão censurar isto. Mas pronto. A gente grava outro, se for preciso gravamos outro. Mas e a televisão, claro está, hoje já não é tanta televisão, mas outros meios, hoje as pessoas pouco usam a televisão, os mais novos, mas então na internet é fácil, digamos, propagar essa campanha. Eu em tempos, até foi com a minha filha, eu vi alguém falar sobre isso e faz todo o sentido. A palavra televisão vem dos Estados Unidos, né? E aquela pessoa disse algo que eu fiquei assim, pá, o gajo tem razão. Eu não sou muito, nunca fui muito de teorias da conspiração. Mas ele bateu ali... Eu já nem sei o que são teorias da conspiração, mas pronto. Mas ele acertou ali um pouco, porque a palavra television, se for cortada, television, ou seja, conta uma visão, induz uma visão nas pessoas, né? E a gente sabe que há uma campanha, isso é notório, não vou dizer nomes, para não sermos bloqueados, mas a verdade é que, e isso é reconhecido não só por si, mas pela maioria de nós aqui, que a Igreja tem uma voz, ou deveria ter uma voz muito, muito mais ativa, mais participativa, e nós lidamos com pessoas e famílias, e nós vemos, e nós que somos avós e temos filhos, não há como ficar indiferente ao que está a acontecer. E como a pergunta eu agora tenho um netinho e vou ter mais, se Deus quiser, e eu sei que vai acontecer, mas como é que os pais certamente já pensaram nisso, como é que eu vou colocar um
um neto ou um filho num sistema completamente averso e contra tudo o que é de Deus e contra todos os princípios da Bíblia? Então, pois eu também penso muito nisso, não é? Eu também tenho 2 netas, uma vai fazer agora 4 anos, a outra vai fazer 2. A que tem 4 anos, do ano até agora, há bem poucos dias, fui eu que fiquei com ela enquanto os pais iam trabalhar, mas ela já foi matriculada e no dia 4 ela vai para o infantário. E eu posso lhe dizer que, apesar da mãe já ter conversado lá com a direção do infantário e de ter dito exatamente o que é que queria e o que é que não queria que a filha... E eles disseram, não, aqui isso não. Mas eles quase todos dizem isso. Eu, há uns anos a esta parte, dei por mim a ficar com o coração muito apertadinho. E as lágrimas vinham aos olhos quando eu via o regresso às aulas. As crianças todas de mochila às costas para irem para o primeiro dia de aulas. E porquê é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque neste momento nós estamos a mandar as crianças para a selva. Literalmente. Literal. E atenção, eu não estou a dizer que todos os professores são iguais, porque eu sei que há muitos professores que estão a lutar contra as diretrizes que vêm do Ministério da Educação e que não querem incutir ideologias completamente perversas na cabeça das crianças. Eu sei que há, graças a Deus, não é? Mas também há realmente militantes, autênticos ativistas que estão nas escolas Só para isso. com esse propósito, não é? E então eu, quando vejo uma criança com toda a sua inocência, não é? Pureza, não é? Sim. Eu fico com o coração partido, porque eu sei que a maior parte dos pais não está consciente daquilo que se está a passar. Tá legal. Eu não acredito que os pais estejam conscientes de que... Posso dar um exemplo? Sim, sem dúvida. Pré-escolar. A educadora pega num lápis... Isto foi cá em Portugal. Eu não estou a falar de outros países. Ok. Foi cá em Portugal. A educadora pega num lápis todo azul e mostra às crianças, 5 anos, estamos a falar de crianças de 5 anos, de que cor é este lápis? E os meninos, claro, é azul, não é? Pois é. E ela pega e pede a uma das crianças para escrever com um lápis. E o lápis escreve a vermelho. E as crianças ficam a olhar para o lápis que têm na mão, para a cor do lápis, não é? E para a cor que está a escrever o lápis. E ela vira-se para as crianças e dizem: é isso que acontece com muitas pessoas. Há pessoas que por fora parecem uma coisa, mas por dentro são outra. E então pega num rapaz, porque foi um rapaz que ela usou para fazer a ilustração, um rapaz vestido de rapaz, um rapazinho normal, digamos assim. Pronto, não sei o que é que me vão dizer a seguir, mas pronto. Levam-no lá para dentro, vestem a roupa de menina, maquilham-no e voltam a trazê-lo cá para fora, para junto das outras crianças. E dizem: estão a ver, o João, dizem que o João é um rapaz, e vocês veem o João e acham que é um rapaz, mas por dentro ele é uma menina. Ele sente-se uma menina. Isto, eu quando tive conhecimento desta atividade, liguei para um psicólogo, sexólogo clínico, meu amigo, e perguntei-lhe quais eram os efeitos disto na mente das crianças. E aquilo que ele me disse é: destrói a percepção da realidade que as crianças têm. Se entrar aqui uma criança, se a minha neta entrar aqui agora, ela sabe que aí está um homem, aqui está uma mulher. Ela sabe disso, ninguém precisa de lhe dizer. A partir do momento que alguém começa a dizer-lhe, como verdade absoluta, que não admite sequer contestação, de que aí está uma mulher e aqui está um homem, e que se eu lhe disser que sou um homem, ela tem que me tratar pelo pronome que eu escolher e tem que me ver como um homem, a noção que ela tem da realidade é completamente destruída. E ela passa a não poder confiar naquilo que os olhos dela veem. É por isso que, quando nos obrigam a nós a usar o pronome que o João quer que eu diga que é uma ela e que é uma Joana,
isso está a violar a minha percepção da realidade. Isso está-me a obrigar a dizer algo que eu não vejo. Isso é uma violação dos meus direitos. Dos direitos, sem dúvida. Certo? Só que nas crianças os efeitos são muito mais devastadores. Não é? Porque eu costumo sempre perguntar, imagine que o seu neto, daqui por uns 3, 4 aninhos, não é? Vai vestir um fato de super-homem e vai começar a dizer, a identificar-se como super-homem. Eu sou o super-homem, o que é que o super-homem faz? Voa. Voa. Então, num 5º andar, ele diz, eu sou o super-homem e vou voar. O que é que lhe vai acontecer? Vai morrer se voar, não é? Porque ele não voa. Claro. Mas aquilo que se está a fazer, literalmente, é dizer que os pais devem pegar nessa criança que sente que é o super-homem e atirá-lo do 5º andar abaixo. Ai não, ninguém disse isso. Dizem. Quando dizem que a um menino que ele pode ser uma menina se ele quiser, é exatamente isso que estão a fazer. Não tendo consciência. Ele não tem consciência de nada. De nada. Uma criança não tem capacidade para decidir se é um menino ou se é uma menina. Até porque ele nem sabe que existe essa possibilidade, a não ser que lhe incutam. Mas há crianças que desde pequeninas não se identificam com o seu sexo, não é? Certo. Ora bem, isso até há bem pouco tempo era uma percentagem de quase num milhão, certo? Só acontecia praticamente com rapazes. E é um problema mental. É uma situação de saúde mental. Não tem nada a ver com o corpo. Não é físico. Tem a ver com a mente. Não é físico, é exato. Mental. É psicológico. Por isso é que o DSM-5, o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, o tem classificado como tal. Não é? Só que, entretanto, agora mudaram o nome a incongruência de género. Já não é transtorno da sexualidade, passou a ser disforia de género, não é? Saiu a parte que dizia sexo, não é? Porque, pronto, para as pessoas não estarem tão despertas. Passou a ser disforia de género e agora, recentemente, foi o ano passado, que foi alterado também, e passou a ser incongruência de género. O problema é que permanece no Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Ok. Certo? Porquê? Porque uma pessoa que passe pelo processo de transição, das hormonas, de bloquear a puberdade, ela vai precisar de acompanhamento médico para o resto da vida. Isto é muito sério. Então é para nós termos os nossos impostos a financiar a castração química, a castração física de crianças, a mutilação genital do Ocidente, que isso está no Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Mas eles dizem que não é uma doença. É uma orientação sexual, só que não. E outra coisa que eles dizem que os pais precisam de começar urgentemente a acordar para isso é que género não tem a ver com sexo. Certo? Para já eles usam um sofisma que dizem que o sexo da criança é atribuído à nascença. Mentira. Ninguém atribui nada à nascença. O sexo da criança pode ser visto na primeira ecografia se ele estiver em posição para isso. Eu vi do meu neto. Exatamente, pronto. Então não há nada que se atribua à nascença. À nascença constata-se. Um facto. O sexo do bebê é um facto, exato. Certo? Então eles dizem que o sexo é atribuído à nascença e que depois a criança pode sentir que é de outro género, mas que são coisas diferentes. E eu normalmente, quando as pessoas me vêm com essa retórica, eu pergunto sempre, ok, é diferente? É, você não entende. Género é uma coisa, sexo é outra. Eu, a sério, tenho que ler mais sobre isso. E eu, está bem, vou ler, mas agora diga uma coisa. Porque é que quando a criança não se identifica relativamente ao género, tenta mudar de sexo? E acabou. O argumento já era. Porque se não é a mesma coisa, são coisas diferentes, porque é que se vai mexer exatamente naquilo que não é? Igual. Mas pronto. Há uma incongruência. Uma incoerência. Neste caso. Neste caso é uma incoerência total e absoluta. Total. Não é? Aliás, a ideologia de género é uma manda de retalhos, não é? Uma sucessão de incoerências que, por ser tão incoerente, tem que ser imposta pela força, pela coerção da lei. Exato. Porque se chegar à beira da sua avó, não é? Eu já não digo da minha porque já não tenho, nem de um lado nem do outro,
Mas chegar à beira da sua avó e disser, sabes, avó, um homem pode ser uma mulher e uma mulher pode ser um homem, a sua avó vai dizer, ai filho, vai, a sério, vai dormir que deve estar com sono. Isso não existe, não é? Pronto. É mesmo. Eu também não tenho nem avô, nem avó. E às vezes costumo dizer isso, que dizia isso, agora já não digo tanto. O meu avô ensinou o meu pai. E o meu pai ensinou-me a mim. Quem sou eu agora para estragar? Exatamente. Mas eu também digo, se o meu avô, e isto é certo, se ele visse determinadas posturas e comportamentos que hoje se vêem, acho que ele tinha um AVC instantaneamente. Mas eu acho interessante, e eu percebo isso pelo que você acaba de dizer aqui, para nós, para mim pelo menos é uma novidade, esse panorama, isto é assustador, não é? E isso a mim mostra-me que há um plano, há algo em marcha, mas muito preciso, não é? Esse facto que você diz que a criança é demasiado pura, ou seja, eles não vão querer atingir quando a pessoa já tem 20 ou 30, eles querem logo à nascença criar. Eu já te explico porquê. Então explique, para todos nós ouvirmos. Eu tenho uma pessoa amiga que é professora e ela é daquelas professoras que dá aulas a crianças que têm algumas dificuldades a nível económico, que já são repetentes, aqui, principalmente aqui na região de Lisboa, ela dá aulas aqui, e ela dá aulas de português. E aqui há uns tempos ela tinha um horário que eram 2 horas de português, os miúdos a quem ela dá aulas, repito, têm entre 14 e 15 anos, certo? E são repetentes. São crianças até de bairros problemáticos. E alguns só estão ali porque, pelos vistos, as famílias recebem qualquer coisa para eles estarem na escola, etc. e tal, pronto. Porque senão estariam a trabalhar, porque os pais nem sequer teriam condições. Mas aquela professora tinha 2 horas de português e já tinha preparado, inclusive, a aula para as 2 horas, não é? E quando a primeira acabou, chegou a diretora de turma e disse que os meninos a seguir iam para o auditório, porque tinha lá umas senhoras para falar com eles. E essas senhoras faziam parte de uma associação do abecedário colorido. Eu não posso dizer as letras, senão daqui a pouco eles bloqueiam isto. O episódio. E estavam lá para dar uma palestra sobre violência no namoro. Quem é que não concorda que se alertem os meninos para não cometerem violência no namoro? O mais incrível, desculpem lá, isto é uma parte, mas é que ela só aumenta cada vez mais, mas isso são outros 500. E então as senhoras começaram a passar umas imagens lá no PowerPoint e às tantas 2 homens a beijarem-se, 2 mulheres a beijarem-se, e houve ali uma rapariguita para aí dos seus 15 anos que disse, desculpe, a minha mãe não mandou para aqui para isto? A minha mãe precisa de mim em casa, eu não vim para aqui para ver isto. E elas, e tal, não sei o quê, isso não são modos e tal. Diz ela, não, eu estou a dizer, não é por serem 2 homens nem 2 mulheres, até se fosse um homem e uma mulher não vim para aqui para ver isto. E os outros miúdos juntaram-se ao coro e elas tiveram muita dificuldade em concluir aquilo que iam fazer ali. Entretanto, o tempo acabou, os miúdos saíram e a minha amiga professora decidiu ficar lá sentada, até elas retirarem tudo ali para ir embora. E presenciou uma conversa muito interessante. Uma delas virou-se para a outra e disse, isto assim não funciona. E a outra, pois, isto assim não dá, isto já é muito tarde. E a outra disse, não, isto tem que começar 4, 5 anos, porque quando chega a estas idades a gente já não nos consegue dar a volta. Isso é diabólico. Portanto, isto é o que está a acontecer nas escolas. E eu acho que já toda a gente deve ter lido, já toda a gente deve ter visto. O polígrafo já disse que era falso. É? Já. O polígrafo deve dormir e acordar a ir ver o meu mural, a ver o que é que eu tenho lá. Esta redação foi entregue pelos pais de um aluno de uma escola de Cacia. E dir-me-á assim... Desculpe. Cacia, Aveiro. Aveiro, não é? E dir-me-á assim, mas porquê é que não diz o nome dos pais? Porque eles vivem numa localidade em que até têm um negóciozinho e de repente podem ter problemas muito graves, Pois, não é? sem dúvida. Pronto. E então aquela criança que na altura tinha 8 para 9 anos, depois de algumas aulas de cidadania, fez uma redação.
E, mais uma vez, para quem não ouviu ou não leu, Não. eu vou voltar a dizer o que é que a criança escreveu. Mas vou ler tal e qual ele escreveu, está bem? Certo? Eu podia tentar aqui melhorar isto, mas não vou melhorar. Puro e duro. Tem muitos erros de português, digo-lhe já, por exemplo, decidir com 2 S's. Tem muitos erros de português. Mas vejam, eu não estou a dizer que a professora ensinou exatamente isto que está aqui. Eu estou a dizer que foi aquilo que a criança entendeu. Porque ele depois faz a redação e o que ele entendeu das aulas que teve foi o seguinte. Quando os bebés nascem, podem nascer meio homens ou meio mulheres. Depois, quando forem maiores, podem fazer uma cirurgia e podem ficar, se quiserem, homem ou mulheres. Quando as mães têm um bebê, elas podem decidir ser um menino ou uma menina. As mães podem decidir ser um menino ou uma menina. Os pais não podem, porque não tiveram o bebê. O pai podem decidir se é um menino ou menina quando as mães morrerem. As mães podem mandar fazer a cirurgia para serem menino ou menina quando nascem. Se nascerem 2 crianças, uma escolhe o pai e outra a mãe. Mas para fazer a cirurgia, precisam de ser ricos. É para isto que as pessoas mandam as crianças para a escola? Que eu saiba, não. E quem não ficar com um nó na garganta a ler uma redação destas, percebendo a confusão que está na mente daquela criança, eu nem sei qualificar. É muito sério isto. Muito sério mesmo. Mais sério do que eu pensava. E agora que você falava nessa questão da alteração de sexo, eu apontei aqui uns números, não sei se eles são reais ou atuais, mas aqui diz que 150 menores 154. mudaram de nome e de género no cartão de cidadão. Sim, mas é preciso... A coisa mais interessante desse número é ver o número desde o início. E o número desde o início, portanto, o projeto de lei 38 de 2018, ele é aprovado em agosto, quando estávamos todos de férias e abelhos. Ele é aprovado em agosto e de agosto ao fim do ano 2018 houve 11 menores a mudar de nome e de sexo no registro civil. 11 menores. 11 menores. Sim, até os 18, não é? Não, a partir dos 16 anos. Ok. Quando se diz menores, é menores de 18. Então, a lei foi aprovada em agosto de 2018, certo? E desde que a lei foi aprovada até ao fim do ano, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, correto? Certo. Houve 11 menores a mudar de género. Em 2019, o número aumentou para 30. Em 2020, o número passou para 72 ou 74. Menores ainda. Sempre menores. Estamos a falar só de menores. Só de menores. Esqueça o resto. Em 2022, o número estava nos 70 e qualquer coisa, não houve ali grande alteração. Em 2023... Não, foram 111, desculpa. Em 2022 foram 111. Em 2023, nós já tivemos três números este ano. Creio que em março eram 115. Em maio, março, abril, maio, junho, por aí, eram 119. E neste momento são 154. E a minha pergunta é, não seria mais lógico se houvesse tantas crianças que quisessem mudar, crianças, está bem, menores de 18 anos, a querer mudar, que tivesse havido um boom logo após a aprovação da lei, mas que isto não continuasse assim a aumentar para números estratosféricos? E aí eu não posso deixar de me lembrar daquilo que aconteceu no Reino Unido, um estudo
feito no Reino Unido por uma investigadora e publicado pela Ozone, que é só uma das revistas científicas mais conceituadas. Foi a Lisa Littman que fez o estudo, em que, desde que a ideologia de género foi introduzida nas escolas e começou a haver cada vez mais influencers na internet trans, a influenciar as crianças a mudar de género. Os artistas, Pronto. tudo. Há um boom de tal ordem em cerca de 3 anos em que o número de crianças que decide mudar de género ou de sexo, nos rapazes aumenta 1000 e qualquer coisa por cento e nas raparigas aumenta 4000 e tal por cento. Cá em Portugal o fenómeno é exatamente o mesmo. Ainda não estamos com os números tão altos como o Reino Unido. Também somos mais pequenos, somos um país mais pequeno, não é? Mas, na verdade, o número de meninas comparado com o número de rapazes é muito mais elevado. O que quer dizer que não tem a ver com aquilo que nós entendíamos como disforia de género ou transtorno da sexualidade, que acontecia mais nos rapazes do que nas mulheres. Isto tem a ver com o efeito contágio. Porque vêm em séries, porque vêm em filmes, porque vêm em desenhos animados, porque têm influencers na internet. Certo. E porque querem estar na moda. Pois, esse é o problema. Porque nas escolas, atualmente, cá em Portugal, Plano I, que é uma associação LGBT, que aí há mais, é do abecedário colorido, eu às vezes distraio, tem um projeto que diz que é para combater o bullying contra pessoas LGBTQIA+. E há escolas que abraçaram o projeto, não é? A minha pergunta é, eu andei na escola, todos andámos, certo? Sim, sim. Acho que todos nós sofremos de vez em quando um bullyingzito. No meu tempo, meu pai dizia, se alguém te coisar, arreia-lhe. E não venhas para casa a fazer queixa. Pronto, mas hoje em dia ficou tudo muito sensível e as coisas já não funcionam assim. Hipersensíveis. Não é? Hipersensíveis, pois já não funcionam assim. Mas a minha questão é, se as escolas têm uma associação daquela bandeira colorida, que, por exemplo, em Vila do Conde, numa das escolas, está em todas as salas de aula, certo? Que protege as crianças que se identifiquem com aquela bandeira do bullying, uma criança que não se identifica não tem ninguém para a proteger. Claro. Aquela criança o que é que vai fazer se for vítima de bullying? Ou porque tem o cabelo cortado à tigela, como era o meu caso pelos vistos, que toda a gente dizia isso na escola. Ou porque usa óculos, ou porque tem o nariz maior, ou porque é baixinho, ou porque é gordo, ou porque é magro, ou porque... Se não se identificarem com a bandeira, não têm uma associação nas escolas para as proteger do bullying. E o que é que essas crianças normalmente fazem? Elas identificam-se com a bandeira. E temos um caso em Braga. Um caso muito concreto de uma menina que veio do Brasil. São 3 irmãs. E quando ela chegou à escola, começou a ser vítima de bullying, porque era brasileira, tinha umas formas assim já muito acentuadas para a idade que tinha, não é? E é mulatinha. E então começou a sofrer ali os miúdos, a meterem-se com ela e as outras raparigas. E às tantas, foi lá Projeto Be Equal, que é só outra associação LGBTQIA+, dar umas palestras. E aquela criança, com 13 anos, percebeu que se identificasse com uma daquelas letras, teria proteção. E mais, seria quase que levada em ombros pelos colegas. Mas isso dito pelos coleguinhas ou pelos professores? Não, ela percebeu, da maneira que elas estavam a apresentar, não é, a proteção às crianças LGBT, okay. Ela percebeu que se ela dissesse que era um rapaz preso no corpo de uma menina, que teria toda a gente a paparicá-la e a protegê-la, e foi o que ela fez. Um dia, a mãe foi buscá-la à escola, e quando chegou à escola quase que não a conhecia, porque ela, as calças que tinha levado de casa até à cintura, não é? Estavam para baixo da cintura. Ela levava sempre um casaco daqueles de capuz, que era para a proteger de frio à saída da escola caso tivesse frio. Então ela usava-o todo fechado com capuz. Já tinha cortado o cabelo pela parte de baixo, sem que os pais sequer tivessem percebido, e usava um rabo de cavalo cá em cima,
Ou seja, a mãe quando chegou não viu a filha, viu um rapaz. Isso é real. Isto é real, foi um caso inclusive que passou por psicólogas, por pessoas que tentaram ajudar aquela família, não é? Porque depois de entrar naquele sistema e de inclusive ser enviada pela diretora da escola, numa tentativa de ajudar os pais que não tinham onde a colocar quando as aulas acabavam, não é? Eles mandaram exatamente fazer atividades com o projeto Equal. Aquela mãe só descobriu que o projeto Equal era uma associação LGBT quando falou comigo. E até hoje aquela miúda está com problemas. Teve uma altura que a coisa pareceu que ia melhorar, mas infelizmente ela percebeu claramente que ali ela tem proteção, ali ela tem mediatismo, ali ela é quase que um ícone para os amigos, não é? Exato. E já está provado também que nesse estudo que a Lisa Littman fez, e que já agora o movimento da bandeira colorida diz que é um estudo mal feito. São todos aqueles que contrariam a ideologia são mal feitos. Ideologia é tudo errado. Tudo mal feito. Ela diz que se numa escola houver, por exemplo, 10 crianças, se houverem 5 crianças que se identifiquem como trans, mais 3 vão segui-las. Portanto, a coisa é o efeito de contágio, é aquilo que ela que ela chama efeito de contágio. Dominou. E depois os arrependimentos, por exemplo, em Portugal, eu acho que a maior parte das pessoas não sabem, mas nós em Portugal já temos 100 pessoas que se arrependeram. É? Estudo da Universidade do Porto, que nós vamos disponibilizar até para as pessoas que estiverem presentes na formação que a Associação LGBT, a Associação Família Conservadora vai dar sobre identidade, género, ideologia ou ciência, é o tema. Vão ser 5 sessões e nós vamos disponibilizar esse estudo da Universidade do Porto, em que ficamos a saber que já há 100 pessoas em Portugal que se arrependeram da transição. E 67% dessas 100... Transição da mudança chamada mudança de sexo. De sexo, ok. E dessas 100, 67 dizem que foram mal acompanhadas pelos profissionais de saúde. Ou seja, foi uma castração. O diagnóstico foi mal feito. Uma castração sem acompanhamento. O diagnóstico foi mal feito. O mais incrível disto é que as leis que nós temos presentemente, e foi aprovada agora a lei que proíbe as terapias de conversão, não é? Aquilo que a lei diz claramente é que é a criança que decide, ela autodiagnostica o que é que tem e ela é que decide que tratamento é que quer. E os profissionais de saúde não podem contrariar a criança, porque isso é transfobia. Isto é assustadoramente assustador. perigoso. É mesmo. E tudo isto em nome da inclusão, da tolerância, dos direitos LGBTQIA+, depois os direitos dos outros não existem também. Pois eu também acredito, e é por isso que nós estamos aqui a conversar, e as pessoas que nos estão a ouvir, que há além de haver muita campanha desse setor, também há muita falta de informação. Porque eles não permitem o debate. Muita falta de informação. Eles não permitem o debate. E quando o permitem, que acho que nunca aconteceu, mas pronto, quando o permitem, normalmente é assim uma pessoa com cabelos brancos, não é? E do outro lado só jovens assim bonitos e interessantes e com grandes nomes e muitos títulos, muitos PhDs, não é? E do outro lado eles fazem quase que pareça que é assim uma pessoa antiquada, retrógrada, religiosa, tal e qual. Não é? E então a imagem que passa para o público que está a assistir àquela não é cool, coisa, não é? Não tem aquela imagem. É que aquele é um atrasado, não é? E eles é que são todos muito evoluídos e então castração física de crianças. A química não de pedófilos, mas a de crianças, sim. Então, olha, indo ao encontro do que você acabou de dizer, eu acredito que aqui existe muito mais informação. Muita mais informação para além daquela que você está a partilhar connosco. Este é um dos livros da Maria Helena Costa, crónicas publicadas, se calhar aí na câmara não dá para ver bem aqui o texto, crónicas publicadas no Observador, Ideologia do Género. E para além deste livro, um outro, Feminismo Tóxico. Se calhar vocês aí não conseguem perceber bem a mensagem desta capa, mas é bem forte, é bem chocante para algumas pessoas, mas é uma imagem real.
o travestismo daquilo que... A destruição, a da destruição da família. Imagem da mulher, da família. O genocídio dos O bebés. genocídio, a questão do aborto é aqui também abordado. E depois aqui um outro... Isto não é bem é um livro, não é? É um livro que eu escrevi, não é? Mas que é editado pela Associação Família Conservadora, Da qual você é da qual eu sou presidente, exatamente. Menino. E que pretende ser um livro para os pais lerem com os filhos, para os, passo a expressão, vacinarem, antes deles irem para Antes de a eles escola. irem para a escola, e que tem aqui um pequeno texto que é dirigido aos pais e diz assim: pais, este livro é para lerem com os vossos filhos. Então vocês, pais, aqueles que vão ser pais em breve, eu acho que vocês... Eu tenho aqui por acaso tenho aqui vários livros na minha estante, mas este aqui já o comprei, já o adquiri, com o intuito de educar os meus filhos, os meus netos. Os meus filhos já estão educados. Eu já li a Bíblia toda a Filipe. As mais belas histórias da Bíblia. Já está na segunda fase. Eu sei que tem termos e conceitos que eles ainda não entendem, mas se os pais não conversarem com eles, se tu não conversares com o teu filho, se tu, avôzinho, não conversares com o teu netinho, em casa, sobre a ideologia que foi imposta à escola para onde ele vai, a partir do pré-escolar, em casa, alguém lhes apresentará a ideologia como ciência, como o novo normal, fora de casa. Protege o teu filho, protege o teu neto contra tudo aquilo que está a acontecer. Eu não fazia ideia que fosse tão real que você acabou de partilhar connosco, mas a educação começa em casa, não é a escola, não é? Eu costumava sempre... Deveria ser em casa. Eu tenho aqui uma pergunta para a Maria, que é... Olho para aí, olho para... Não, pode olhar para onde lhe der mais jeito. Eu normalmente gosto de olhar para quem me está a fazer perguntas. Exatamente. Voltando aqui um bocadinho atrás ao tema da escola, segundo a sua opinião, quais são as coisas que deveriam ser mudadas no sistema escolar de hoje em dia, e quais são as coisas que estão mesmo mal, ou seja, que estão a ser implementadas à força? Todos nós conseguimos ver, pronto, essas coisas. Nós que andámos na escola já saí da escola há algum tempo, mas nós apanhámos o início, por exemplo... Educação sexual. É isso. Como é que se chamava a outra disciplina? Cidadania e formação cívica e essas coisas todas, onde não se fala nada de civismo, e não se fala nem disso. De sexo. E religião moral e católica. A cidadania é a Agenda 2030. Quem quiser saber o que é a Agenda 2030, acho que na internet é fácil, é só pôr lá Agenda 2030 e vai-lhe aparecer tudo. Cidadania é a Agenda 2030. Mas o que é que acha que deveria ser erradicado do plano de educação? Tudo o que é ideologia política, porque a nossa Constituição diz que a escola não pode incutir ideologia aos miúdos. É proibido fazer o ensino de acordo com diretrizes ideológicas. Está na Constituição, está consagrado, não pode. Aquilo que está a ser feito eu às vezes pergunto assim: como é que alguém me consegue explicar que uma criança tenha uma aula de ciências da natureza sobre o aparelho reprodutor, por exemplo, e depois tenha uma aula em que lhe dizem que pode ser uma mulher quando quiser, um homem quando lhe apetecer? Alguém tem que me explicar como é que a criança vai entender aquilo, porque não dá. Como é que se pode dizer a uma criança: atenção, isto que fique já muito claro, porque senão vão-me chamar uma série de nomes. Vão na mesma, mas pronto. Eu sempre eduquei os meus filhos para respeitarem todas as pessoas, independentemente da sua cor de pele, da forma como elas se apresentam em público, certo? Até porque no tempo que eu tive os meus filhos, as pessoas não andavam com um letreiro na testa a dizer eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou eu sou pan, ou eu sou... nada. Não é? Mas eles sempre foram ensinados a respeitar todas as pessoas. Porquê? Porque eu, como cristã, acredito que todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Logo, todas têm que ser respeitadas. Yeah. Certo? Certo. Pronto. Então as crianças deveriam continuar a ser educadas assim. Mas não. Aquilo que se está a fazer em nome da inclusão e da tolerância é tornar as crianças intolerantes com os próprios pais logo para começar.
São religiosos, são fanáticos, são antiquados, são retrógrados, não sabem desta nova ciência, que não é ciência, é ideologia. E isto está a ser feito de tal maneira que não há sequer lugar para a criança poder contestar. Porque se a criança já tiver umas luzes de casa, umas noções, e for tentar contestar, o que vai acontecer é que ela vai ser imediatamente apedrejada. Como é que nós somos apedrejados hoje? Homofóbico, transfóbico, quifóbico, intolerante, nazi, fascista. Então, é um... Sabe aquela coisa do pensamento único? Há uns anos saiu um guião para as escolas, para os professores, não é? Que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. E já me disseram para não falar sobre isso, porque não é bem assim, mas eu acho que é. Eu não mando o meu filho para a escola para ele sair de lá com um perfil obrigatório. Eu mando o meu filho para a escola para aprender matemática, biologia, ciências, português, história, para se preparar para o mundo de trabalho, certo? Educar e educo eu. Correto? Ora, se ele tem que sair com um perfil obrigatório, a minha pergunta é, o que é um perfil... É um perfil a pensarem todos da mesma maneira? Isso é uma linha de montagem, não é uma escola. Então, o que tem que ser retirado urgentemente da escola é, de facto, esta ideologia que está a ser imposta por meio da lei, com coerção, tanto sobre professores, como sobre pais, como sobre os miúdos. E é interessante que, por exemplo, e voltar no à tempo... história já agora. Voltar à história, a ter mais horas de história, que eles foram retirando horas da história para introduzir isto. É verdade. E, por exemplo, no meu tempo, quando eu andava na escola, essas disciplinas não eram obrigatórias ainda. Ainda não eram obrigatórias. Começou por implementar, ou seja, só os pais que quisessem que os filhos fossem, ou se os filhos achassem interessante, os alunos iam. E, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova, tem 18 anos, que acabou agora o secundário. No tempo dela já era obrigatório, ou seja, não foi uma diferença assim muito grande, de 3 ou 4 anos para a frente mudaram e é obrigatório, tem que ir acho que é civismo, ou que é uma coisa assim qualquer. Os alunos são obrigados a ir a essas... Eu posso dar até a cronologia disso, que eu acho que a tenho presente. Posso não precisar exatamente da data correta, mas tenho-a presente. A cronologia é mais ou menos assim. Na altura do governo Sócrates, ele tornou a educação sexual obrigatória nas escolas. Certo? Pronto. Foi na altura em que ele estava ainda no governo que saíram os primeiros manuais de género e cidadania. E saiu o manual, inclusive, de linguagem inclusiva. O país estava na bancarrota, mas houve dinheiro para produzir isso tudo. Pronto. O governo que vem a seguir, Passos Coelho, não é? Aquilo que ele faz é deixar os manuais de género e cidadania na gaveta, não mexeu nada, e tornou a disciplina de educação sexual opcional. Como deveria ser de facto. Porque eu acho que a sexualidade é do fórum íntimo. Não é pública a sexualidade das pessoas. Ou não deveria ser. Não é? Pronto. Então foi tornada opcional. Correto? Assim como também criou ali uns entravezinhos à mulher chegar ao hospital e dizer que queria fazer um aborto e era logo feito e ela nem sequer era ouvida, nem ninguém lhe perguntava nada. Era uma... Não é uma pílula do dia seguinte, mas é um método anticoncepcional. Certo? Há quem tome a pílula, não é? Há quem use outros métodos. No caso, há pessoas que engravidam e matam. É um método anticoncepcional. Concebeu, depois mata-se e pronto. Eu sei que isto pode parecer muito duro, mas eu gostava que as pessoas percebessem o que é um aborto, mas falamos nisso outra altura. Portanto, aquilo que a maior parte dos pais não sabem, e eu falo por mim, que tive os meus filhos a estudar e nunca me passou pela cabeça tal coisa. Eu também acreditava que a educação sexual era só para explicar o aparelho reprodutor. Eu acreditava nisso. Eu sei que era otária, mas acreditava. É que quem está por trás dos manuais e dos guiões de educação sexual para as escolas é sempre, entre outros autores, a Planned Parenthood. A Planned Parenthood foi a primeira clínica de abortos nos Estados Unidos, criada pela Margaret Sanger, uma feminista.
e que hoje tem mais franchisings pelo mundo inteiro do que o McDonald's. Em Portugal é a IPPF, que é aquilo do planeamento familiar. E quando eu percebi que a Planet Parenthood estava sempre presente nos guiões de educação sexual, eu fiquei muito preocupada, porque a única coisa que os guiões de educação sexual aconselham a fazer é que os miúdos se previnam quando decidirem ter sexo. Portanto, é para vender métodos anticoncepcionais. Mais nada. É só quando tiveres responsabilidade. Uma criança tem alguma noção do que é ter responsabilidade? Quando em sala de aula exibem filmes com atos sexuais, não vai repetir a criança? Eu, quando era miúda, de certeza absoluta que ia. Eu e todos os miúdos da minha idade. Claro. Não é? Portanto, a educação sexual nas escolas sempre foi perversa. Eu sei que havia professores que não davam nesses modos, eu sei disso. Está bem? Entendam-me, por favor. Mas isso deveria ser algo do foro da família. A família é que devia dizer, quer ou não quer, mas atenção, também deveria ser informada daquilo que realmente consta do programa. Porque ter o Alfred Kinsey como referência nos manuais de educação sexual é só completamente absurdo, porque o homem foi um dos maiores pedófilos de que há memória. Eu tenho uma informação que eu não sei se é verdadeira. Eu pedi-lhe que, se souber, que pudesse dizer se é verdadeiro ou não, que eu vi que os alunos do segundo ciclo têm mais horas de educação sexual do que os alunos do terceiro ciclo. Ou seja, o que não faz muito sentido, não é? Porque deveria ser, quanto mais maduros somos, mais podemos tocar nesses temas. Mas o meu ponto de vista, ao ver essa informação, é quanto mais influenciáveis nós somos, mais nos põe a informação na cabeça. A formatação. É isso. É isso, não é? Sim. Pronto, ou como quiser chamar. A formatação. É mesmo. Mas eu não sei se é verdade, da questão das horas. Pronto, eu não sei se é verdade. Não sei se é verdade a questão das horas. Não te posso dizer. Posso-me informar e depois até te digo. Mas não sei se é verdade, porque não consultei os horários, não é? Mas posso dizer que o tema da ideologia de género, ou seja, este tema das questões de género, da teoria do género, não é? Ele é transversal a todas as disciplinas. É dado em espanhol, em francês, em português, em matemática, tudo. Além da cidadania. Isso eu sei. Porque está no referencial de Educação para a Saúde, lançado em 2017, que diz claramente na página 74 que em todos os ambientes da escola a criança deve falar da sua sexualidade com docentes, com professores, trabalhadores da escola, tudo o que tu imaginares. Está lá, página 74. É só abrir. Referencial de Educação para a Saúde. Lançado em 2017. É só irem ler. Pois, ao nível... já percebemos que isto parece, literalmente, que isto, para mim, literalmente, parece que estou a ver um filme de ficção científica. Não julgava que isto fosse tão real. Mas isso é notório no que vocês falam do secundário e tudo mais. E nas universidades? O que é que está... Ora bem, nas universidades é assim. Eu aí sou um bocado radical e as pessoas até podem nem entender aquilo que eu vou dizer. Mas é assim, eu nas universidades, sinceramente, não é o meu foco de preocupação. Sim. Por um motivo muito simples. Eu acho que, à partida, nas universidades estão maiores de 18 anos, apesar de eu não achar que é a idade em que as pessoas já percebem tudo e mais alguma coisa, cada vez menos, mas pronto. Mas nas universidades eu entendo que haja assuntos que sejam discutidos, certo? Porque todas estas teorias, esta teoria do género, isto vem todas das universidades. O Ninho foi a universidade, certo? Nos Estados Unidos. Sim, poder-se-ia debater, mas, lá está, mais uma vez, se o debate fosse livre. Só que não é condicionado. O problema é quando se usa a escolaridade obrigatória, que é dos 6 anos aos 18, para se ir formatando os miúdos e depois a universidade acaba o trabalho. Fecha. E eles saem de lá pior que o que entraram. Fecha com chave de...
fecha com chave... Chave de ouro. Não é de ouro, mas pronto. Pois. Não é de ouro. Ou seja, mais uma vez, na universidade sim poder-se discutir, desde que fosse uma discussão aberta, não ideológica, não política, mas aberta, em que houvesse uma opinião e o seu contrário, e os alunos pudessem todos pensar, não é? Mas não é isso que se passa. Se um aluno discordar daquilo que é dito, imediatamente é apedrejado, transfóbico, bifóbico, homofóbico, nazi, de extrema-direita. Incluindo uma universidade que seja católica. Os princípios pois, eu são os mesmos. Eu aí não consigo dizer que seja exatamente assim, mas conheço um vulto da Universidade Católica, um vulto mesmo, muito conhecido em Portugal, com um nome feito há muitos anos, até porque ele está quase a reformar-se, em que ele tinha receio de abordar esse tema por medo de represálias. E não foi ninguém que me disse, foi ele. Intimidação. Exatamente. Mas há. Isso é real. Coação, intimidação. Sim. Bullying, por assim dizer. Exatamente. Mas aí não há nenhuma associação que os proteja. Médicos. Nós temos médicos em Portugal que já têm, médicos no caso psicólogos, que já têm queixas e mais queixas na Associação de Psicólogos, na Ordem dos Psicólogos, desculpem, e que têm estado a defender-se. Até agora ainda têm conseguido defender-se. Podem-se recusar a isso? Você vai... É assim, eles não podem porque as queixas são terríveis e eles têm que proteger o seu ganha-pão, não é? Mas eles estão a lutar em tribunal e até agora ganharam, como eu disse, porque apresentam factos, não é? Também não se põem a falar sem terem fontes. Provas, não é? Por exemplo, o livro Ideologia do Género. Tudo aquilo que eu escrevi nos artigos tem as fontes. Porque senão eles enjaulavam. Mas tem lá as fontes. Eu não inventei nada. Eu cito as fontes todas. E às vezes até dizem, era preciso, é um artigo de opinião. Está certo. Pronto, eu, só para, como estavam a falar em termos de universidade, aliás, eu hoje fui requisitada aqui porque tenho um bocadinho mais de insight nesse meio. Assim, eu neste momento tenho 26 anos, não fui para a universidade no tempo que é canónico, né? Não fui para a universidade nos 18 anos. Eu lembro quando eu estava no secundário... sabíamos de pessoas lá na escola que eram gays ou assim, mas ainda era visto assim com um certo gozo, né? Assim, aquele é gay e tal. Mas, entretanto, fui trabalhar e quando fui para a universidade novamente, né? Novamente não, quando decidi ir para a universidade com 23, eu fiquei chocada. Fiquei chocadíssima. Parecia que era ali um alien. Porque eu fui tirar um curso na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é muito conhecida por ser uma faculdade maioritariamente de esquerda. Qualquer pessoa ali que seja CDS, seja o partido assim mais à direita, até do PSD já... Até alguém que seja PSD, ele já diz, és um facho. Pronto. Mas assim, o que mesmo me chocou foi... Eu fui tirar um curso em tradução, uma coisa focada em línguas. Uma das cadeiras que tinha que escolher lá era comunicação intercultural. À partida seria algo a ver com culturas. Não me digas que tiveste uma aula com aquele professor Daniel, qualquer coisa. Não. Seria uma aula a partir sobre culturas e tivemos bastante sobre isso. Mas depois um dos requisitos de avaliação era fazer um trabalho de grupo e um dos temas que a professora dava era a identidade de género. Aquilo para mim não me dizia nada, porque eu não sabia mesmo nada sobre isso. Sabia sobre gays, sobre esse movimento LGBT, etc. Mas quando eu vi a apresentação, eu nem estou a acreditar que isto existe, porque uma das coisas que me lá foi apresentada é o género fluido, que é, e depois acho que as alunas ou alunos que fizeram esse trabalho arranjaram uma pessoa lá na faculdade que se identificava como género fluido, então fizeram uma entrevista e escreveram lá a entrevista. Depois era do tipo,
Então, mas tu identificas-te como mulher ou como homem? Não, sabes, às vezes acontece de manhã sinto-me mulher e à noite sinto-me homem. Outras vezes passo uma semana inteira sinto-me mulher, outras vezes passo um mês que sinto-me homem. E eu assim, isto é surreal, eu nem acredito que eu estou a ouvir isto. E numa faculdade que eu quero aprender é sobre culturas ou línguas, o que é que isto tem a ver? Mas é uma tendência que eu reparo, os jovens gostam desses temas. Sempre que os professores davam a oportunidade de, por exemplo, escolher esse tema para debater, seja numa aula de inglês, seja o que fosse, eles iam escolher esse tema porque querem falar sobre isso, eles querem falar do género fluido, etc, etc. Agora lá está, uma das contradições da ideologia de género é exatamente essa. Porquê? Aquilo que eles dizem é que todo este movimento existe para que as pessoas que são gays, ou as pessoas que são lésbicas, certo? Ou os transexuais, possam ser livremente, porque ser gay, ser lésbica ou transexual faz parte da natureza da pessoa. Ela nasceu assim, não é? Ninguém nasce hetero, mas nasce essas coisas todas. Pronto. Mas faz parte da natureza da pessoa e isso não pode ser mudado. E então chegamos ao fluido. E temos uma série de problemas, não é? Fluido? Pois, lá é isso. Agora, De manhã é rapaz, de manhã é rapaz, à tarde é rapariga. E depois os pronomes não é Durante ele o ou mês ela, é é they, ou depois eles usam em inglês, eles, é não o é? they. Eles. Ou seja, isso já é uma contradição da própria ideologia Exato. que diz que a pessoa que tem um género, certo, que é fixo, que não pode ser mudado, por isso é que ela tem que mudar o sexo e não o género. Mas que depois, quando acontece esse caso, e eu sei que já houve pessoas a chegar a uma das clínicas de mudança de sexo, não é? Cá em Portugal, a pedir para ficar com 2 instrumentos. De manhã, não é? E isso está a criar ali alguns problemas. Mas isto é sério. Uhum. Eu não estou a brincar, isto é mesmo a sério. Porque depois tens o agénero, que é aquilo que não é nada. Sim. Não é nada? Não, Nada. Eu num desses Nem- trabalhos aprendi que há mais de 128 géneros, é uma coisa assim. Exatamente. Houve outra pessoa que fez um trabalho sobre um povo lá no México que há muito tempo que se identifica assim, há mentira. anos, não é uma coisa de agora, etc, É etc. mentira. A género. É. Já fiquei a saber mais uma coisa hoje. A género é aquele que não tem género, portanto deve chegar lá e cortar tudo. Digo, eu costumo usar uma imagem no meu PowerPoint quando falo sobre a ideologia de género, que antigamente perguntava-se, então, vai um menino, é uma menina, vai ser um menino, vai ser uma menina. Hoje em dia a coisa é mais ou menos assim, o meu filho vai se chamar Ariel quando crescer, ele decide se quer ser homem, mulher, sereia ou sabonete, ou sabão em pó. Realmente isto... O problema é que na universidade, Não, na não. universidade não te dão espaço para tu contrariares isso. Absolutamente, não. Ou alinhas, estou errada? Não. Ou estás Corrige-me fora. se estiver errada. Não, porque não, está na não. universidade, Aquilo que a Maria Helena... Não, já acabei concluí. a licenciatura. Aquilo que a Maria Helena estava a dizer é completamente verdade. As universidades sempre foram apelidadas escolas de pensamento e Agora é pensamento feito para criar um espírito crítico nos alunos. Não, agora é crítico e único. Uhum. E há professores que, pronto, há sempre exceções, há professores que promovem isso. Temos que aceitar todas as opiniões e, ouvindo os dois lados, depois tu tomas a tua decisão. Mas o que se nota é que os próprios professores têm essa influência. Como tu disseste, a maior parte dos professores dessa escola são de esquerda. São comunistas, são... Pronto. Não, deixem-me só aqui, não é estar a pôr em causa, aliás, graças a Deus pela vinda, como eu disse, da Maria Helena, mas algumas pessoas, a gente sabe que algumas pessoas vão achar assim, então, mas este podcast não é um podcast cristão e vocês agora estão aí só... isto sou eu agora a colocar-me na cabeça de algumas pessoas, vocês estão a criticar, a gente não está a criticar as pessoas, no sentido de o que está errado, como a Maria Helena disse, e é verdade, eu tenho que amar as pessoas, eu amo as pessoas, porque a pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus, eu não posso aceitar o comportamento.
a pessoa, E muito menos a imposição, de comportamentos errados. E principalmente, e é por isso que nós estamos aqui, comportamentos errados diante de Deus. Não é? Errados, ainda há pouco vinhamos a falar. Eu vi alguém há uns tempos dizer, eu fiquei com aquilo, epá, será que este homem tem razão no que está a dizer? Ele disse, epá, mas Jesus, aquela imagem romântica, não é? De Jesus, alguém sempre a favor da paz, pessoas que não leem a Bíblia e não conhecem as Escrituras. Só podem ser pessoas que não leem a Bíblia. Exato. E ele dizia, não, mas Jesus nunca se insurgiu contra os gays, nem homossexuais. Jesus disse uma coisa claríssima. Desde o princípio, Deus os fez homem e mulher, homem Exatamente. E mulher os criou. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe juntos à sua. Exatamente, à sua mulher. Ele não precisa dizer mais nada. Então, é só... E depois Paulo vai dizer muita coisa. Lá no capítulo 1 de Romanos, eu acho que Paulo diz tudo. Mas só para que fique bem claro que para qualquer pessoa que hoje está a ver este podcast e está nesta situação, não só os pais, mas a própria pessoa que se colocou nesta situação ou que eventualmente até já mudou de sexo. Olha, um dos 100 arrependidos. Os tais arrependidos. Mas esta é a grande verdade, que à luz da Bíblia, quando nós nos arrependemos, esse é o fator de mudança. Sim. É o arrependimento. Infelizmente, há muitos pontos de pregação que se fala de muita coisa, mas não se inclui o arrependimento. Nem o pecado. Nem o pecado. E o arrependimento é um fator fundamental para a transformação. O nosso podcast fala sobre isso, o poder da transformação. Então, para qualquer pessoa, seja qual for a condição que ela esteja hoje, em que estado possa estar a sua família, há uma solução. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a solução para qualquer... Nós não estamos aqui a dizer, pá, arrumamos a pessoa numa prateleira, numa gaveta e ela não tem mais solução. Não. Não mesmo. Não mesmo. Em minha casa oramos todos os dias, eu e o meu marido oramos todos os dias pelos governantes do nosso país, mesmo por aquelas pessoas que estão a impor estas leis. Eu estou contra aquilo que eles estão a impor. Agora eu oro para que Deus os converta, para que Deus os convença do pecado, para que eles se arrependam. Que eles se arrependam e sejam salvos. Um cristão genuíno, não é? Não pode odiar pessoas, claro. No sentido, eu odeio aquela pessoa porque é do partido por isto tal. E por aquilo, porque o cristão tem filhos e sabe que um filho nosso pode vir a ser qualquer coisa, não é? Exato. É assim, não há ninguém que esteja tão longe que não possa ser alcançado por Deus. Isto é tão claro, não é? Tão claro. É verdade. E nós, como cristãos, nós devemos amar de facto as pessoas, pregar o Evangelho às pessoas. Foi para isso que Cristo também nos enviou. Pregar o Evangelho às pessoas. Se elas não quiserem ouvir, também não vamos estar ali a martelar, não vale a pena. E se elas se arrependerem, realmente que sejam salvas. É isso que nós queremos para toda a gente. Portanto, eu sou completamente... Eu acho que a Igreja, e permitam-me, não sei se posso, mas claro, a Igreja, independentemente de ser a católica romana, mesmo a protestante, cometeu erros crassos. Sem dúvida. Cometeu ao longo da história, é verdade que mancharam a história... O nome de Deus, não foi é o nome de Deus, porque assim, eu vejo claramente no ministério de Jesus, ele é tão claro, não é? Quem crer, não é? Ou creres ou morres. Jesus nunca ensinou isso. Aliás, quando os discípulos vêm lá furiosos porque as pessoas não creram, não é? Os samaritanos. Vamos mandar vir fogo sobre eles? Não. Esse não é o nosso espírito. Não. Nós somos enviados a pregar o Evangelho. A fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Ninguém pode incutir fé em ninguém. Ninguém pode dar fé às pessoas. Então a fé é dom de Deus. As pessoas só vão crer se Deus lhes der fé para isso. Não nos compete a nós, compete a Deus. Nós pregamos a obra é de Deus. Toda a obra é de Deus. É verdade. Não é nossa. A nossa é só pregar. Nem convencer. Instrumentos, não é? Então nós não odiamos as pessoas. Odiamos sim estas políticas, porque elas são más, são péssimas, são terríveis, e odiamos a mentira. É verdade. Certo? Porque a mentira é filha do diabo. É isso que está escrito. Foi isso que Jesus Cristo disse. Ele é o pai Nós odiamos a mentira. Exatamente. Certo? Mas não as pessoas, porque, como eu disse, nenhuma pessoa está tão longe de Deus que não possa ser alcançada e que amanhã não possa ser um irmão nosso em Cristo. É verdade. Não é? E há muitos casos, você falou aqui de muitos arrependidos. Há muitos arrependidos. Muitos, e alguns realmente porque creram.
porque creram, porque ouviram o Evangelho, se arrependeram, creram e mudaram completamente de vida. Isto há muitos casos, claro que quando esses casos também são noticiados, dizem logo, não, isso é mentira. Isso é uma lavagem cerebral. Exatamente. Que lhe fizeram e não sei o quê. Portanto, ninguém aqui odeia ninguém. Isto é tão importante as pessoas perceberem que um cristão, ele é portador da verdade, não é? Da verdade bíblica, certo? Um cristão é portador da verdade bíblica, da palavra de Deus. E ele não pode ficar calado quando a mentira está por tenta substituir a verdade. É verdade. Não é? Por isso, é o que eu digo. Educar os filhos, sim, a respeitarem toda a gente, independentemente da cor da pele. Eu, relativamente à cor da pele, costumo dizer que se o homem se lembrasse que todos nós descendemos de um casal, não é? Enfim, e que Deus realmente é um criador fantástico. Até apontei aqui uma coisa que você criou disse. Um jardim com várias cores de flores, não é? E pronto. Você disse, não sei se foi numa publicação sua, Deus criou a raça humana e pintou-a com diversas cores de pele. O pecado entrou no mundo e os seres humanos viram motivos para odiar a criatividade do nosso Criador. Exatamente. É verdade. Exatamente. A minha neta é mulatinha. E eu digo-lhe, ela agora está com a história da Frozen, não é? Ela diz, eu sou a Frozen. A Frozen é a loura. Eu digo, não, filha, tu és muito mais bonita que a Frozen. Faltava. Não. Você há pouco falávamos em off que isto para si é uma missão de vida, não é? Aliás, Deus convocou, você disse que Deus literalmente... Eu já lhe pedi dispensa várias vezes, ele até agora ainda não me ouviu. Mas isto é uma missão, eu vejo nisso, eu olho para si, nós olhamos para si e nós vemos que você vive intensamente, porque é uma convicção, são convicções que você carrega, não é? Não é uma coisa que você, agora apetece-me falar sobre isto, eu vou ali fazer um seminário, não sei. Não, é algo que está entranhado, que Deus depositou no seu coração, para você levar esta mensagem. Alertar as famílias para aquilo que está a acontecer. Mas a missão, acho eu, depois de ouvirmos aqui o que você deixou aqui, e vai estar gravado, que a missão não é só sua. Não, a missão é dos pais, todos. Só é verdade. Com os pais despertos é que podemos vencer esta batalha, porque isto é uma batalha. E eu acredito que a guerra ainda não está perdida. Você, no pouco tempo que temos, eu não tenho dúvidas que você é uma pessoa perseguida, literalmente perseguida, nas redes. O que é que você faz, além de orar e de confiar no Senhor, como é que você faz para ultrapassar essa oposição cada vez mais forte? Eu sempre acreditei, de facto, não só de palavra, que Deus capacitou os escolhidos. Ele não chamou os capacitados, ele capacitou os escolhidos. Ou melhor, não escolhe os capacitados, ele capacitou os escolhidos. E eu tenho certeza absoluta que não estou nisto por minha livre e espontânea vontade, no sentido de eu escolhi isto, quero isto. Não, eu sei que foi Deus que me colocou neste papel, não é? Não sei por quanto tempo. Então, eu creio num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que controla tudo aquilo que acontece, porque nada foge ao conselho da sua vontade. E eu creio num Deus que não dorme, não desqueneja, portanto, que protege os seus filhos. Eu normalmente lido com os insultos e com as difamações e com coisas às vezes bárbaras, como um comentário a um desses artigos em que o tolerante, que me chamava intolerante, dizia que eu que devia ser processada, não no aspecto jurídico, mas sim moída de pancada e passada pelo triturador para fazer hambúrgueres para dar aos cães. Tá aí. E eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, se eu dissesse isto, eu ia presa. Certo? Eu não desejo isso a ninguém. A ninguém. Eu desejo que todas as pessoas sejam realmente alcançadas pelo Evangelho. Isso é o que eu desejo. E sim, eu confio plenamente em Deus. Tenho momentos de desânimo, tenho momentos em que me apetece largar tudo, tenho.
porque há dias que eu acordo e as notícias são tão trágicas. De miúdos que se mataram porque se arrependeram, de políticas que avançam, como por exemplo nos Estados Unidos, onde os miúdos já recebem os bloqueadores da puberdade e as primeiras hormonas na escola. E quando eu sei que isto, que a agenda que é global, eu fico em pânico, não é? Em pânico não no sentido de perder a confiança, não é isso, mas em relação aos miúdos, não é? Então, tenho momentos sim que me apetece largar tudo, porque os dias às vezes são uma enxurrada de más notícias, não é? E perceber que isto que avança parece um caminho governado e nós não temos como pará-lo. Mas depois Deus é maravilhoso. Deus é mesmo um pai que cuida. Porque quando eu estou nesses momentos, normalmente vem uma mensagem de alguém que eu nunca vi na minha vida, não conheço, não faço ideia de quem é, e força, continuo, olho o que me ajudou, olha, eu estou a fazer isto, olha, eu estou a tomar atenção. Então é assim, sim, Deus cuida, Deus guarda-me, Deus dá-me ânimo quando eu estou desanimado. É verdade. Força, saúde. E só Ele na causa. É verdade. Porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. É verdade. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, eu agora terminei de ler cronologicamente e as prisões e tudo isso, e claro que é uma carta, mas muitas coisas se passavam para além das cartas, não é? Aquelas coisas, o desânimo, não é? E isso por vezes não foi escrito, mas eu acredito, quando leio aquilo, eu penso, e isso é notório naquilo que o Paulo deixou escrito, que ele tinha convicções muito profundas, mas o que isto é a minha opinião, o que motivava, ou o que o motor, era o entusiasmo que ele tinha em as cartas que ele escrevia e as pessoas que ele deixava, impactava. Ele transparecia um entusiasmo. O entusiasmo alimentava aquele desânimo, porque logo ele se lembrava do irmão que tinha deixado ali, que tinha se convertido além, a família, sim. Isto e aquilo. Ou seja, é algo que em qualquer área da nossa vida, do nosso ministério nesta terra, o que é que nos faz correr? Pelo menos eu penso assim, eu tenho que ter um entusiasmo, porque o entusiasmo, se eu tiver um entusiasmo, quando vou para a rua, quando às vezes também sofro adversidades, não é? Às vezes tenho poucas pessoas para me ajudarem, uma ou outra só, e vou para as ruas e nada parece estar a funcionar, parece que estou a bater contra facas, não é? Mas eu tenho um entusiasmo dentro do meu coração. Eu acredito que é isso. Claro que é Deus que coloca esse entusiasmo. Eu acredito que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca esse entusiasmo, como você diz, e vem essa mensagem, e isso não é por acaso, Maria Helena. Não é. Eu não tenho dúvidas. Também não. É o Espírito Santo a dizer: eu estou aqui, estou contigo, eu conto contigo. Tu és a minha boca, onde quer que tu passas. E isso é... Lá está, ainda há dias tivemos um episódio com o Rafael Luz, e ele dizia que nós somos a minoria. Jesus disse isso: poucos são os que se vão salvar, não é? Muitos são aqueles... Estreita é a porta. São poucos os que entram por ela, larga é o caminho, conduz à perdição, são muitos. Nós somos, ele disse aos discípulos: pequeno rebanho. Ele não disse grande multidão. Nosso Pai agradou a dar-vos o reino, não é? Exatamente. Ou seja, nós gostaríamos de ser em grande número, mas a verdade é que nós somos a minoria. Mas com Deus somos nós escolhidos. Somos maioria. É verdade. Mas com Deus nós com somos Ele, maioria. Exatamente. Não é? Mas nós somos aqueles a quem Deus confiou demonstrar a sua glória. Isto foi algo que eu também disse, não sei a quem, que veio ao meu coração logo pela manhã, um dia destes. Deus escolheu o Otávio, escolheu a Maria Helena para manifestar a sua glória nesta terra. A sua graça, o seu amor. Foi a mim, foi a Helena, foi ao Renato, Mariana e Daniel. Não foi outra qualquer pessoa. E é isso que você acabou de dizer que impacta todas as pessoas que estão a ouvir. Nós não podemos colocar a cabeça na areia e silenciar diante e ficar do mal. Calados. Não podemos. Seja a nível individual, seja até institucional. Sim. Associações cristãs, todas essas vozes, principalmente a igreja, voz que está calada, voz que está
conformada, não é? Como o apóstolo Paulo dizia, não vos conformeis com este mundo. Eu não estou a pregar, não é esse o propósito, mas ele disse isso. Vocês não se moldem a este mundo, porque este mundo nós não podemos nos formatar este mundo, às coisas, ao curso deste mundo. Aquilo que nós devemos pedir todos os dias, pelo menos eu faço isso, não é? É pedir que Cristo seja moldado em nós, não é? Que nós sejamos moldados à imagem e semelhança de Cristo, porque é isso que Deus promete fazer connosco. É verdade, não é? Sem dúvida. Ele vai nos moldando à imagem e semelhança do seu Filho, então... Claro que somos imperfeitos, certo? Eu não estou a dizer que nós somos perfeitos, não é nada disso, temos muitas falhas, não é? Infelizmente, mas o nosso objetivo deve ser a cada dia, não é? Agradar mais a Deus, fazer mais a vontade de Deus, porque Jesus Cristo disse uma coisa que eu não posso esquecer, não é? Sereis meus discípulos se fizerdes a minha vontade. Aquele que me ama é aquele que faz a minha vontade. É verdade. Então, é isso. É isso. Maria Helena, olha, havia... E há certamente muitas coisas que nós poderíamos falar aqui. Acho que já foi mais do que suficiente. Para mim, pelo menos, foi impactante. E para eles também, eu acredito, sem dúvida. E enquanto você fala, eu não sou profeta, nem ouço vozes, mas enquanto você fala, sabe, e isto é notório, a gente olha para as pessoas... E você fala de um assunto tão sério, um assunto tão pertinente, mas vê-se que aquilo que você fala vem de Deus, não vem de si. Obrigada. Não vem da sua cabeça, não vem dos livros, mas vem de Deus. E eu não tenho dúvidas que vai impactar muitas pessoas este podcast. Nós não temos ainda muitos seguidores, estamos no início, mas tudo o que é pequeno, tudo o que é grande, primeiro é pequeno. Exatamente. Começa numa pequena eu semente. Costumo dizer que começámos por 12, não é? Diga. Começámos com 12 e o mestre. Estamos aqui hoje, portanto. É isso. Eu dou graças a Deus pela sua vinda aqui. Obrigado. E que você continue na senda que o Senhor lhe confiou nesta terra. E enquanto Ele me sustentar e mantiver lá ela que e vai. E quando um dia vamos chegar lá acima, Ele vai dizer: boa e fiel serva. Isso é tudo o que eu desejo. Isso é o que nós todos desejamos. É verdade. Eu tenho aqui agora emocionei-me aqui. Tenho aqui um quadro atrás de mim que alguém pintou para mim. Este aqui. Que alguém pintou para mim, que o título não tem, mas o título é o meu primeiro dia no céu. É assim que eu imagino. O meu primeiro dia no céu. E ouvir do Senhor essas palavras: bom e fiel servo. Então, Maria Helena, não desista, não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, continue, porque o caminho é árduo, é duro, mas o Senhor está consigo, Deus está consigo, e aqueles que confiam em Deus nunca serão confundidos. São com os montes de Sião, não é? Nunca seremos. É verdade. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigado. Para nós todos, e até breve. Até breve. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste podcast. Eu pessoalmente gostei muito. É um tema. Ainda está a gravar, só mais um bocadinho. Por acaso é um tema que vem muito às redes sociais e que traz um interesse, né, sobre este tema. Esclareceu-me muitas dúvidas. Portanto, muito obrigado. Em nome aqui do pessoal aqui atrás, muito obrigado. Pessoal, partilhem as nossas redes sociais, sigam-nos. E é isso, pessoal. Subscrevam o canal. Subscrevam o canal. Muito obrigado. Subscrevam o canal. E a partir de 2€ têm conteúdo exclusivo no Patreon. Portanto, é isso. Não percam. Obrigado.